Se quiserem fazer perguntas também para o senhor Gilberto e o senhor Sidney, eles estão na plateia. Por favor, está aberta a mesa. Pergunta para o professor Mark. Meu nome é Ricardo Ferreira, sou cirurgião de coluna no Rio de Janeiro e especialista em dor. E eu tenho uma dúvida aqui em relação às variedades da cannabis, os strains. Nós sabemos que os pacientes na América do Norte procuram o strain, procuram a variedade que encaixa melhor na resolução dos sintomas dele. Quer dizer, ele vai em busca da espécie da cannabis, do strain, que consegue resolver o sintoma dele negativo com menos efeitos colaterais. Todos os trabalhos que eu já li a respeito da cannabis medicinal não incluem diferentes strains. O senhor acha que isso aí inviabiliza o resultado final dos trabalhos, que isso prejudica o resultado ser realmente efetivo, uma vez que os trabalhos não reproduzem a forma que realmente os pacientes utilizam a cannabis medicinal? Thank you. You're right. Sim, você tem razão. Muitos pacientes relatam que certas variedades são mais eficientes e eficazes que outras. Nos estudos clínicos, nós precisamos tentar padronizar a intervenção para podermos comparar uma a outra. Nós conseguimos fazer isso com os níveis de THC e CBD. Eu mostrei o gráfico para vocês, comparando os níveis de THC e CBD, né? Nós conhecemos essas variedades que usamos agora, sabemos apenas da THC e CBD. O que não temos e o que está surgindo agora, começando em Califórnia e Oregon, tem laboratórios agora que estão testando os outros ingredientes do cannabis, as terpinas, limininas, os outros compostos da planta que dão, por exemplo, o odor, o cheiro do cannabis. E quando formos capazes de medir esses componentes, poderemos incluí-los nesse gráfico que tem, apresenta as variedades de THC. Temos lá um grupo dos compostos, todos têm cheiros, aspectos diferentes. Por quê? Por causa dos diferentes níveis dos compostos. Quando formos capazes de medir tudo isso, poderemos analisar as diferenças das variedades. Até o momento, não temos essa habilidade de testar os compostos e usá-los em estudos, mas isso sim será possível nos próximos anos. Pergunta? Eu gostaria de saber se ele poderia deixar disponível os slides, porque tinha muitas informações interessantes. Essa aí eu vou fotografar, por exemplo. Aí eu gostaria de saber se ele pode deixar disponível com a organização do evento para a gente poder fazer uma cópia num pendrive. You're very welcome to the slides. I will leave them with Professor Carlini and his team, and however they can be made available, you're welcome. Minha pergunta também para o Dr. Mark. A respeito do hipocampo, se o CDB ou o TSH, ele regenera, no caso, isso aqui é para uma mãe lá, que eu tenho no Mães da Epilepsia, uma síndrome super rara, que é Sandoff. A garotinha já está com 6 anos, sobrevida muito além do esperado para a síndrome. E eu levantei a hipótese dela usar o CBD para regeneração. Eu não sei se é possível. Ela tem uma síndrome muito degenerativa. Very severe. I don't know. Eu não I think sei. we know that O que nós sabemos, in animal studies, com base em estudos animais, é que vimos alguns efeitos de canabinoides, sim, na degeneração de neurônios e alterações, mas não temos informações para humanos e para o paciente assim, específico, eu não saberia dizer. É interessante, mas eu, como médico, não poderia dar nenhum conselho para você neste momento. Queria fazer um comento. Ouvi na sessão de hoje da manhã a palavra mágica. Acho que todos nós gostaríamos que o cannabis fosse mágico, que tivesse um efeito milagroso, especial, que mudasse as vidas das pessoas, mas devemos ter cuidado. Nem todos, eu já vi isso, eu já prescrevi cannabis para pacientes com difíceis síndromes de dor que não responderam. Isso é difícil quando você é o paciente que tem essa condição tão grave, quer tanto que o cannabis ajude e ele não ajuda. É difícil aceitar esse fato, porque você aposta todas as suas fichas nisso. Nós temos que controlar nossas expectativas, tratar a questão com muito cuidado. Não vai ser um milagre para todos.
É mais um medicamento em uma lista extensa. É um tratamento a mais para o tratamento de muitos pacientes com doenças crônicas. Pode ser que funcione, esperamos que funcione e dedicamos as nossas vidas a estudos e testes para ver se realmente funcionam, mas devemos ser cuidadosos. Eu entendo que realmente você tem essa expectativa, nós todos temos, mas vamos então apenas controlar nossas expectativas. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Denis. Queria saber se, como médico brasileiro e dentro do contexto legal que a gente vive hoje, o que você faz quando um paciente te pergunta sobre o uso de cannabis, 1, e 2, se você, diante das evidências clínicas isoladas de alguns pacientes, como a gente viu hoje, e diante das evidências científicas, como algumas que o Dr. Mark trouxe hoje, se você não lamenta não poder contar hoje, como você reage com a circunstância de você não poder contar com esse tipo de medicação, ainda que alternativamente, para tratar os seus pacientes, especialmente aqueles que que não estão reagindo às medicações convencionais que você apresentou. Apesar de eu ter uma fonoaudióloga em casa, eu não sou um bom tenor, então eu preciso do microfone. Então, vamos lá, respondendo em ordem inversa, tá? A segunda pergunta, ela é importante não só para a cannabis medicinal, mas para vários medicamentos que existem disponíveis fora do Brasil e não aqui. Então, se a gente for para o tratamento da epilepsia, por exemplo, a forma como o neurologista brasileiro pensa sobre epilepsia em nada difere do especialista americano ou europeu. A nossa forma de pensar é a mesma. Só que lá eles têm o dobro de medicações disponíveis e, assim como para a dor, algumas funcionam bem, outras não funcionam tão bem, isso é individualizado. Então, eu posso dizer que, do ponto de vista pessoal, eu lamento, não só exatamente pela cannabis, mas porque existem outras medicações disponíveis para vários outros sintomas e várias doenças que a gente não tem aqui. Algumas não chegam porque não é interesse da indústria trazê-las para o Brasil, porque, de uma certa forma, é comércio e a gente está num país onde a grande maioria da população depende do acesso público de medicação. Então, trazer um medicamento que é caro e não será incorporado no rol de medicamentos do SUS acaba não sendo comercialmente interessante. Outras não trazem porque a nossa agência regulatória ela é razoavelmente mais burocrática, eu assim o escuto de alguns colegas, do que o FDA ou a agência europeia. Isso, por um lado, é bom, porque a gente só recebe medicações aqui depois que elas foram usadas em outro lugar, e nesse sentido eu gosto de lembrar sempre do efeito Vioxx. Então, para quem viveu o uso do Vioxx, foi uma panaceia, foi um ótimo medicamento, anti-inflamatório que não afetava o estômago, que não dava insuficiência renal, vamos usar para todo mundo, para um monte de coisa, e de repente ele foi retirado do mercado, porque depois de 5 ou 8 anos comercializado, começaram a aparecer os casos de doença cardiovascular com o uso do Vioxx. Então, é bom que a nossa agência ofereça restrições, mas, por outro lado, também é ruim porque a gente deixa de receber alguns medicamentos. Então, a resposta vale para qualquer coisa que exista lá fora e não temos aqui, assim como a mesma resposta vale para uma série de medicações que existem no serviço privados, que uma série de pessoas usam e que eu não tenho acesso no serviço público. 80% dos meus pacientes com esclerose múltipla são completamente dependentes do SUS. Então, o mesmo vale para o que existe aqui dentro, mas não está disponível para o SUS. Sobre a primeira pergunta, o que eu discuto com os pacientes é assim, a primeira coisa que é importante dizer é que a maioria das pessoas que usam não me contam. Assim como a maioria das pessoas que usam terapias complementares e alternativas não me contam. Isso talvez seja porque a grande maioria dos neurologistas, e eu me incluo nisso, eu sou um alopata, então a minha formação é alopata, então o que eu sei é prescrever remédio, isso não quer dizer que é a única solução, esta é a solução que eu sei. E isso também porque algumas medicações são ilegais, porque alguns médicos não gostam que os seus pacientes usam terapias complementares, mas é importante que a gente saiba disso porque, como o Marco comentou, é um químico como qualquer outro e muitos fitoterápicos têm efeitos adversos também. Quando o paciente levanta o tema espontaneamente, eu discuto numa base científica. O que eu não posso discutir? Eu não posso sugerir o uso, eu não posso prescrever o uso e eu não posso discutir a dose.
esta última questão, porque eu absolutamente não faço ideia, como o Gilberto mesmo comentou, de qual é a dose de algo que é obtido de forma não padronizada. Então, eu poderia, por exemplo, se eu ler a bula do Sativex, eu consigo prescrever o Sativex. Começa com um puff 4 vezes ao dia, sobe até 8, 12 puffs, tenta não subir disso, prestar atenção nos efeitos colaterais do paciente. Então, discutir uma base científica é fácil. Sugerir, eu não posso. Interpretar ou recomendar a dose é muito difícil, porque eu não sei qual é a dose de algo que não é padronizado. Eu acho que, espero ter respondido a tua pergunta, se não, você pode complementar. Você não deveria lançar mão de algum artifício para trazer isso, até porque isso pode estar afetando no resultado do seu tratamento sem que você saiba. Será que isso não está prejudicando sua própria clínica, essa tua desconhecimento sobre o que o paciente faz fora do consultório? Essa resposta vale para qualquer medicação que a gente não tenha disponível. Eu acho que o motivo de um simpósio como esse é trabalhar a coisa de forma mais científica e desmistificada, mas enquanto ela não estiver formalmente regulada, e isso depende de não só estudos clínicos que já existem fora daqui, mas talvez realizar estudos clínicos aqui dentro, para mostrar para as agências regulatórias que na nossa população ela é igualmente segura ou eficaz que é lá fora. Mas isso também não depende só de mim, depende de grupos de pesquisa, universidades e, obviamente, a agência regulatória. Ok. Doutor Mark. Na sua fala, o senhor citou o senhor citou o programa de uso da erva in natura, mas acabou não desenvolvendo as suas ideias sobre esse programa, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre um pouco do histórico do programa do uso da erva natural, não sobre os canabinoides, no caso, né? E qual é a sua opinião, né, sobre a eficácia, eficiência da erva in natura em relação ao tratamento do Sativex? Se o senhor considera também que ele é mais, quais seriam as vantagens dele? Se seriam também econômicas, né? E seria basicamente sobre isso. Se o senhor falasse a sua opinião sobre o programa de uso in natura. Thank you. I think there were 10 questions in that. Bom, acho que você fez 10 perguntas em uma, né? Eu sei qual que vai ser a resposta mais rápida. O programa no Canadá reconheceu que os pacientes tinham direito a acesso ao cannabis para uso médico. O programa não foi desenvolvido por uma empresa farmacêutica, ou laboratório farmacêutico, nenhuma instituição. Foram os pacientes que se apresentaram aos tribunais e disseram que o fato do cannabis ser ilegal e não estar disponível para eles estava afetando, danificando a sua saúde. A Constituição do Canadá não permite que a lei siga valendo se aquela lei afetar, for realmente daninha para a saúde do paciente. Por isso, é uma legislação flexível. Não tínhamos ainda evidência científica e, na verdade, o que tivemos foi a compaixão e esses aspectos jurídicos legais que permitiram essa modificação. Eu mostrei para vocês aqui a última versão da nossa legislação. Nós temos várias empresas comerciais que podem plantar cannabis, podem vender apenas a flor seca para os pacientes. Enviam por correio. A empresa envia diretamente para o paciente por correio. Quando o paciente tem um documento, uma autorização do seu médico, que prescreve basicamente o medicamento. Então, o paciente compra diretamente da empresa, do laboratório. Não existe farmácia, não é vendido em farmácia no momento. Com relação ao preço, na verdade, isso vai melhorando com o tempo. O preço vai caindo com o tempo. E eu digo aqui para todos os que estejam envolvidos na formulação e aprovação de leis no Brasil, como já aconteceu no Uruguai e em outros países, não como eu gostaria no Canadá, mas se o cannabis for disponibilizado para os pacientes de uma forma regulamentada, nós devemos medir o impacto com
relação aos medicamentos que eles usam, às consultas médicas, para que possamos, então, perceber se o uso do cannabis tem alguma relação com o modo de uso, para que possamos ver qual é o custo, se há realmente economia em termos de hospitalização, de compra de medicamentos, qualidade de vida. Então, podemos apresentar esse argumento para o Estado para que ele aprove o seu uso. Precisamos ter esse argumento. Nos momentos, os dados não estão disponíveis. Eu acho que eles estão sendo gerados lentamente, conforme os países, regiões vão apresentando as suas políticas. Daqui a 4 anos, em um outro simpósio, eu sei que o professor Carlini falou que chega, este é o último, mas, na verdade, essa é uma história que vai ter continuidade. Daqui a 4 anos, é muito provável que possamos falar sobre o custo-benefício. Os pacientes têm, através do programa canadense, têm acesso à fórmula herbal natural. A erva, a fórmula herbal contém mais compostos terapêuticos, como dissemos, é inalada e não tomada oralmente, o que também é uma diferença, e os pacientes podem controlar a dose. Eu não sei se, por definição, uma é melhor que a outra, mas se tiver um paciente citado comigo na minha clínica, nós vamos falar sobre as diferentes opções e ver qual que é a melhor para ele começar. No momento não temos uma comparação direta. Alguns pacientes talvez prefiram cannabis porque eles acreditam que é uma erva natural, uma fórmula herbal natural que é mais segura, não é um composto farmacêutico. São questões, considerações éticas e filosóficas mais do que científicas, né? Bom dia. Meu nome é Douglas, eu sou pesquisador aqui da Unifesp também, e a minha pergunta é para ambos em relação a uma política de cadastro de pacientes, né? O Brasil, assim, tradicionalmente, no sistema de saúde, não faz atendimento e pesquisa digamos, em coordenação com as universidades, em parceria, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que no Canadá, em vários países da Europa. Eu queria perguntar para o Denis o que ele pensa em relação à questão de estudos observacionais e sua experiência clínica. Então, aqui o próprio PROAD, o Dartiu, já fez essa experiência de um estudo observacional em pacientes que relatavam o uso da cannabis para reduzir os seus sintomas de fissura. Esse trabalho ele foi publicado, ele tem uma amplitude internacional importante, e é um estudo que não há administração de cannabis, é um estudo observacional e que tem uma relevância epidemiológica e clínica fundamental. Então, assim, até que ponto coletar essas informações e fazer esse banco de dados, que, na verdade, nós, pesquisadores, fomos omissos nisso, os pais tiveram que fazer esse banco de dados aqui, já colocaram ele disponível para nós, pesquisadores, né? Então, eu acredito que a gente tem aparato legal para estudos observacionais no Brasil e estrutura de universidade para fazer esse tipo de pesquisa. É uma excelente pergunta. É uma pergunta relacionada à pesquisa clínica. Então, se a gente for olhar toda a formação de pesquisa clínica, eu não vou falar no Brasil, mas eu vou falar um pouquinho do meu setor, tá? Da área onde eu atuo. A gente aprende e fica muito empolgado com o relato de caso. Então, o relato de caso é um começo. Depois do relato de caso, você aprende a fazer uma pequena série. Depois de uma pequena série, você aprende a fazer um grande estudo retrospectivo. Mas, para a formação do pesquisador em um determinado setor, você tem que dar esse passo para o estudo longitudinal. A gente está muito acostumado a fazer na universidade, e eu posso falar isso pela nossa universidade, é de ficar olhando para trás. Tá? Eu atendi, agora eu quero ver esse monte de gente que eu atendi, e depois eu não consigo publicar numa revista de alto impacto, porque, obviamente, é um estudo retrospectivo não desenhado. Então, o desenho e a criação de estudos observacionais ou registros de pacientes é fundamental. A gente tem isso na esclerose múltipla hoje, então a gente criou um estudo observacional. Todo paciente que entra, ele assina um termo de consentimento, ele já permite a inclusão dos dados dentro de um banco de dados. Obviamente que isso não tem intervenção nenhuma. Toda vez que tem um fase 2, um trial fase 3, aí é um outro termo de consentimento. Mas eu acho que o registro observacional é importantíssimo. No caso da cannabis em si, e a isso você deve saber mais do que eu não sei realmente quais são as implicações extracientíficas da criação desse registro, sem ser informado a outras autoridades. Eu imagino que seja possível, porque, afinal de contas, existem uma série de registros, e eu vejo isso quando eu vou estudar o impacto de outras drogas em doenças neurológicas, de
usuários de drogas variadas que ficam em acompanhamento porque não conseguem abandonar. Então, eu imagino que seja possível. O que precisaria é sentar e, como o próprio Mark discutiu, avaliar o uso de escalas objetivas para isso. Então, não é só a percepção do indivíduo. Então, é um indivíduo que tem espasticidade, então ele precisa ser examinado e avaliado pela escala de Ashworth modificada. É um indivíduo que tem fadiga, então, se ele tem esclerose múltipla, eu posso quantificar isso com a escala de impacto de fadiga. Eu tenho medidas de qualidade de vida que possam ser aplicadas, eu tenho medidas de manutenção ou persistência numa atividade laboral. Se é um indivíduo com Parkinson, por exemplo, existe uma escala própria de avaliação clínica de Parkinson. Então, em um registro observacional desta forma, se a inclusão for de pacientes outros que não exclusivamente psiquiátricos, a participação de outros profissionais para a incorporação de escalas objetivas de avaliação periódica é essencial. Respondendo a outra parte da sua pergunta, que é a questão da participação do serviço público ou do SUS em pesquisa, como muito se vê, a principal produção de pesquisa científica no Brasil é em universidades públicas. Sim, eu acho que os grandes hospitais privados estão começando a trabalhar com isso, mas a pesquisa dentro da universidade, ela talvez possa ser uma pesquisa mais pura, ela é uma pesquisa que possa ser feita só pela parte do pensamento e não objetivamente de um resultado ou de um objetivo. Se você não conhece, existe um programa de financiamento para pesquisas dentro do SUS, são editais que são lançados periodicamente, é chamado PPSUS. Eu tive conhecimento disso recentemente através de uma colega de fora de São Paulo. Então, são editais que saem com financiamento, claro que você tem que pleitear o seu projeto, com financiamento para situações específicas. E, geralmente, o foco é ou doenças crônicas ou doenças de impacto social. Eu posso te mandar o link depois, mas se você cruzar PPSUS em qualquer mecanismo de busca, ele vai te dizer quais são os editais abertos, quais são as linhas de pesquisa para serem pleiteados, os valores e os requisitos. E isso pode ser uma ideia interessante para atrelar a um projeto observacional dessa natureza. Fazer um comentário? Se vocês me permitirem, nós ouvimos muito se fala sobre os estudos clínicos, né? Precisamos sim obter mais dados, é verdade. No entanto, já temos pacientes que usam cannabis e se encontrarmos um mecanismo para dar acesso legal a eles, seja por uma prescrição ou para um produto herbal, na minha opinião, nós temos um compromisso moral de acompanhar esses pacientes. Eu não sei de nenhum paciente que usa o cannabis hoje como medicina que não ficaria feliz de participar em um estudo no qual ele pudesse ser monitorado. Todos eles gostariam. Se isso estivesse disponível no Brasil, vocês deveriam manter esse registro dos pacientes. As mães já estão fazendo isso, elas estão nos dizendo que querem ter acesso a esses dados. Elas teriam o maior prazer de ajudar e participar. São projetos que não são caros e realmente podem produzir muitos dados. Lembrem-se, os medicamentos que foram aprovados através do processo padrão de estudos clínicos, em alguns casos, acabam sendo perigosos, nocivos, se não houver um bom acompanhamento. Tudo estava bem na fase 3 do estudo clínico, mas na fase 4, se não houver acompanhamento, e nós tivermos descoberto problemas com Rimonabant, Celebrex, opioides, haverá problemas. Vamos descobrir na fase 4 qual a potência desses medicamentos. Como podemos saber? Fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento. Se o cannabis for acessível, devemos fazer monitoramento também. Muitos acreditam que o perfil de efeito colateral é bom, que deve ser razoavelmente seguro, mas até termos essa coleta sistemática em todos os pacientes, não saberemos. E até o momento, nos estudos, podemos sim fazer estudos observacionais agora. A minha pergunta é para o Dr. Denis. Aqui, Dr. Denis. Ontem nós tivemos aqui o presidente adjunto da Anvisa e o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Ambos disseram que hoje, na fase legal, os médicos têm sim autonomia para orientar o uso do CBD. Tem um procedimento burocrático a ser feito,
mas os médicos têm, sim, autonomia. Inclusive, o presidente do Conselho Regional aqui de São Paulo disse que ia informar em nota. A partir dessa informação e de todo o arsenal que a gente tem de teste clínico comparado, o senhor orientaria o uso do CBD? Bom, eu não estava presente ontem, mas se alguém tiver acesso a essa nota oficial por escrito e puder mandar uma cópia para mim, eu agradeço. Orientar é fácil. O Conselho Regional de Medicina lançar uma norma é fácil. Há um tempo atrás, o Conselho Regional de Medicina, o federal, na realidade, publicou uma norma dizendo que nós estávamos autorizados, do ponto de vista ético, a realizar um procedimento chamado eutanásia, ou seria desligar aparelhos de pessoas sem perspectiva de manutenção de uma vida adequada. E aí, na sequência, algum setor do judiciário revogou aquilo e disse que aquilo era ilegal no Brasil e que qualquer médico que desligasse um aparelho podia ser preso. Então, se o Conselho Federal ou Regional de Medicina soltou uma nota e, eventualmente, o presidente da Anvisa ou alguém dentro da Anvisa também, eu posso discutir, mas como é que eu vou prescrever se ela não está disponível por mecanismos legais? Hoje em dia, nós estamos importando a pasta dos Estados Unidos de indústrias que fabricam. Eu sou mãe de uma menina com epilepsia e represento um grupo de mães. Hoje em dia, assim, uma estimativa, nós somos no Brasil mais de 15 mães de crianças que já estamos usando o CBD e com um sucesso muito grande. Nós somos a evidência e o teste clínico. E nós estamos nos organizando para mostrar isso, né, para os médicos. E, então, é possível, sim, a gente importa, a gente cumpre o procedimento que a Anvisa colocou. Da RDC de importação de medicamento. Isso. Bom, eu acho que nesse caso aí abre um leque um pouco maior. Ainda assim, eu acho que precisa de um pouco mais de divulgação, porque a gente vive um momento no país onde existe quase que uma judicialização de tudo. Então, perspectivas políticas à parte, mas nem o prefeito e a Câmara dos Vereadores conseguem legislar, porque vem lá alguém e bota uma liminar que a votação não tem valor. Então, eu acho que aí já abre um leque, porque a gente está falando de algo padronizado, do medicamento, da dose, não como, enfim, foi colocado de manhã, você ir em qualquer esquina e comprar alguma coisa que você não sabe de onde está sendo obtido. Eu acho que isso já permite, para um grupo seleto de pessoas, a prescrição do medicamento. Mas, como o próprio Marco comentou, a gente vai esbarrar na dificuldade dos médicos. Então, assim, eu leio a bula, eu conheço o produto, eu prescrevo, isso é fácil. Mas aí precisa de uma difusão de conhecimento maior. Então, o que você está falando dessas mães com epilepsia, como foi comentado do registro, como foi comentado, que o Marco comentou, que alguns médicos encaminham para eles, provavelmente você não está sob os cuidados de qualquer médico. Você está sob os cuidados de um epileptólogo que entende de epilepsia, que trata de pacientes de epilepsia de difícil controle. Você balançou a cabeça como um não. Eu espero que, pelo menos em algum momento, você tenha chegado nesse médico, porque se essas 15 mães que estão tratando esses pacientes com essa substância ou com esse medicamento não estão sob supervisão de um médico especializado, aí a gente precisa conversar com a Academia Brasileira de Neurologia, porque eu espero que os pacientes que tenham dor de difícil controle, que os pacientes que tenham epilepsia de difícil controle, que os pacientes que tenham determinados sintomas de difícil controle e ainda sob o uso de um medicamento que é restrito no Brasil, esteja ou em centros universitários ou em pessoas que entendam a doença e possam participar de registros para que isso se torne público. Enquanto isso não é formalizado e não existem registros, não tem como você apresentar o dado depois. Pessoal, a gente está com o tempo estourado. Eu vou pedir para a Margarete terminar a fala dela. O professor Carlini tem uma pergunta para fazer o encerramento. Infelizmente, a van que leva os palestrantes ao hotel já está esperando. Então, pedir a compreensão de todos. A gente vai ter apenas 1 hora para o almoço, então
quanto mais atrasarmos aqui, o almoço vai ser mais curto também. Algumas mães começaram a dar o CBD por ver o sucesso de outras crianças no exterior, onde é permitido. E quando nós chegamos, e quando nós demos e vimos o resultado, nós fomos até eu fui até o meu neurologista, e em entrevista ele respondeu o seguinte, aí perguntaram a ele, o senhor não tem medo? É o doutor Eduardo Faverê, ele me apoia, ele é um médico conhecido no Rio de Janeiro, é um neurologista que foi até presidente da Liga, ele acho que hoje em dia é presidente da Liga de Epilepsia, e ele respondeu o seguinte, falta de ética seria eu virar as costas para essa mãe, que já está dando o CBD para a criança. Então, se eu for questionado pelo Conselho de Ética, é isso que a gente tem. Então, a resposta, que em geral, eu acho que é isso que acontece. A gente começa a dar o medicamento porque a gente não tem um aparato médico e depois os médicos... Mas você está acompanhada, então você está dentro disso tudo que eu comentei. Você está acompanhada por um médico que entende de epilepsia, mesmo que a aquisição da substância tenha sido por outras vias. Então, você está junto, essa parceria existe, não é sozinho. Então, você está dentro desse conceito todo. Fazer duas perguntas, uma a cada um dos dois conferencistas. Mas antes, eu gostaria de fazer um comentário. Essa pergunta talvez coubesse melhor a uns 4 ou 5 intervenções atrás. Ela saiu um pouco do foco, que eu acho que é o mais importante dessa reunião. O foco é o seguinte, parece que o grande problema que nós estamos discutindo aqui não é nem o canabidiol, não é nem a doença, mas é o médico. E a sua dificuldade que ele tem de enfrentar a problemática. Então, eu queria formular 2 perguntas. A primeira é o seguinte, ao Dr. Mark, existe no Canadá algum programa de informação especial aos médicos canadenses sobre o que são os derivados da cannabis? Esse programa existe? É algum programa oficial de alguma universidade americana ou de alguma instituição? A segunda pergunta, eu dirigiria o seguinte, como é que nós poderíamos, se não existir, inventar um curso que pudesse melhorar o entendimento dos médicos brasileiros para acusar, para aceitar, para rejeitar, mas, enfim, que eles entendam um pouco mais. E há 2 aspectos fundamentais que o senhor mencionou, o problema do efeito terapêutico e dos efeitos adversos. Né? Então, um curso que abordasse as 2 coisas, tivesse algum cunho de oficial aqui dentro do Brasil. Amanhã deve vir aqui, é isso que eu estou dizendo, o presidente da CAPES. O presidente da CAPES é o 2º órgão mais importante do Ministério da Educação, que organiza cursos e pode estimular cursos que sejam dados específicos. Né? Eu não acredito que uma universidade brasileira aceitasse de bom grado dar um curso, porque isso criaria um problema para a própria universidade. Mas eu acho que instituições como a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e várias outras poderiam, sim, tentar produzir cursos para médicos, através de chamar a colaboração da universidade para fazer cursos que não são os oficiais, mas apoiados, pode ser apoiados, para que nós pudéssemos resolver esse problema. Porque não adianta o problema que nós estamos discutindo aqui, se nós não vencermos essa barreira que é praticamente intransponível. Né? Eu não sei quantos médicos estão presentes aqui, mas eu acho um horror não ter muitos médicos. Quer dizer, como nós podemos fazer chegar até a classe médica que a maconha não é a erva maldita. E, por outro lado, ela tem efeitos terapêuticos e tem, inclusive, efeitos adversos também. Como é que a gente pode fazer isso? Então, eu queria fazer uma pergunta. Ouvir do senhor se há algum curso, quem sabe que a International Cannabinoid Research Society possa ter alguma ideia a esse respeito, para a gente tentar, quem sabe, mobilizar esse curso e pedir também a informação do Dr. Bichwet. Que foi? Ah, tá bom, obrigado. E eu sou meio italiano, sempre que eu falo, eu gesticulo muito, eu afasto o microfone. Então, ele tem que chamar a atenção. Então, o professor Bichwet, talvez ele pudesse comentar alguma coisa da visão da Sociedade Brasileira de Neurologia. Eu não entendo, olha, para ser franco, pelas tentativas do passado, não com a Sociedade de Neurologia, mas com outras,
não encontramos grande aceitação de abordar a maconha como um assunto acadêmico dentro da universidade. Há uma recusa disso, mas talvez através de sociedades e de milhares de pessoas que podem agora fazer pressão, porque esse é o grande ponto, a pressão da sociedade, a pressão das pessoas junto, né? Quem sabe, se chegar aqui amanhã o presidente da CAP, a gente poderia perguntar para ele diretamente, né? Mas teria que ter feito uma coisa, não através do Carlini, ou do Denis, ou de quem quer que seja, da universidade, porque teria que ser através da população. This is a very important topic, esse Professor assunto Carlini, é muito and importante, professor Carlini, I'll try and e eu vou address the tentar question abordar as quickly a as I can. pergunta da maneira mais Medical rápida. education for doctors A formação in médica para and in the US os and médicos Europe, nos and I Estados Unidos e expect Europa it's true here in e Brazil. nos Estados Unidos, eu imagino que seja aqui também. Quando você sai da faculdade, você começa a sua prática, você tem acesso à formação por meio das revistas específicas, conferências por atividades específicas de educação continuada. Isso geralmente é oferecido pela empresa que oferece a nova droga, porque eles querem que os médicos aprendam. É assim que a gente consegue a nossa informação. Meu colega sabe muito bem disso. A gente vai para esses eventos e a gente fica sabendo sobre esses novos medicamentos. Não há empresa que patrocina cannabis na América do Norte, da maneira como é. Quando o Sativex foi lançado com a nova substância e a empresa Bayer começou com os eventos, nós tentamos falar com os médicos para falar o que eram os canabinoides. Nesse momento, nós não temos nenhum programa oficial que é feito por nenhuma entidade oficial, pelo governo federal ou pelas faculdades responsáveis pelo curso de medicina, mas a organização que nós começamos, o grupo sem fins lucrativos, tem esses cursos online por meio de grupos maiores ou por meio de conferência, e a gente já fez isso com 3.000 médicos nos últimos 7 anos. Parece bom, né? Mas exige muito mais do que isso, porque mesmo os médicos que vêm, eles ouvem a mensagem. Há um estigma com cannabis e canabinoides, e é difícil mudar isso. As pessoas entram numa reunião já com uma ideia pré-concebida. Nós todos chegamos aqui sempre com alguma ideia, positiva, negativa, mas sempre há alguma ideia em relação a isso. Os médicos vêm a esses cursos com uma ideia pré-concebida da cannabis. O nosso trabalho é dar informação para que eles possam refletir sobre as suas crenças, para ver se isso é verdade, se eles podem fazer algumas modificações. E me desculpem dizer que alguns médicos, os mais velhos, são difíceis de mudar a ideia. Aqueles jovens que se formam agora conseguem entender isso e eles começam a crescer num mundo onde cannabis como medicamento não é uma ideia tão esquisita assim. Eu acho que esse é um conceito bem interessante. Mas um evento desse no Brasil para 400 médicos é possível, mas exige dinheiro, organização, mas poderíamos encher um auditório com médicos, mas você precisa fazer um ano após o outro antes de começar a perceber que há uma mudança e as pessoas começam a falar sobre canabinoides, como falam sobre imunoterapia, sobre esteroides, enfim. Isso leva tempo e mesmo que queiramos que isso ocorra logo de imediato, nós sabemos que no Canadá levou 10, 15 anos até construir esse entendimento e ainda há muito trabalho a ser feito. Então, se eu respondi sua pergunta, eu diria que sim, é possível, há necessidade de ter o apoio, a informação já está disponível para que os médicos possam entender. Alguns não têm nenhuma ideia de que há um receptor canabinoide, eles não têm ideia que há medicamento que podem ser prescritos desse tipo, eles não entendem como é que funciona a droga dentro do corpo humano. Isso é básico. Se eles receberem essa informação, eles podem sair e pensar sobre isso. E da próxima vez eles podem falar, bom, peraí, agora já que o paciente falou que melhora a espasticidade, talvez eu consiga entender isso. Não é nada pior do que um médico quando os pacientes sabem mais do que o próprio médico.
So the comment is that in Arizona and some states there are formally and federally Nenhum é regulated. These are organized by regulamentado special pelo governo federal, mas por alguns grupos de interesse. E o perigoso é que quando você quer um programa de educação de canabinoide, parece que você é pró-cannabis. Você precisa ser muito cauteloso ao fazer esse tipo de reunião que esteja como base a ciência, tenha um equilíbrio e que ninguém esteja cheirando cannabis dentro do auditório e que há a ideia de que os médicos estão indo ali para receber a informação como receberiam de qualquer outro medicamento. Essa é a maneira que eles conseguem entender e aprender. Mas tem razão, esses eventos são importantes e nós estamos fazendo um agora em janeiro no estado do Arizona. Nós estamos muito envolvidos com isso, sim. É isso mesmo, nós trabalhamos com eles, eles se comunicam conosco e a gente faz, nós somos contratados para eles para dar a formação. Algumas coisas sobre o que o professor Carlini falou bem brevemente. Antes de tudo, a medicação tem que estar disponível de uma certa forma para os médicos. Então, a gente viveu no mundo da esclerose múltipla alguns momentos em que um medicamento estava disponível fora do Brasil há 4, 5 anos, e em todos os simpósios a gente discutia o uso do remédio A, o uso do remédio A. Eu acho que eu nem assistia a essas aulas, porque eu não tinha como prescrever ele aqui para a grande maioria dos pacientes. Então, fazer eventos e dissimular o conhecimento é sempre importante, mas talvez uma forma seja começar dentro de um protocolo de pesquisa, dentro de uma universidade, trazer o composto, prescrever para um número de pacientes, mensurar objetivamente os resultados e colocar numa publicação científica numa revista nacional. Se eu olhar alguns medicamentos usados para esclerose múltipla, a Anvisa e até a Conitec, para incorporar isso dentro do SUS, tem pedido que existam publicações de uso nacional para que o medicamento possa ser colocado no hall de produtos disponível. Óbvio que é um contrassenso, porque se ele não está disponível, eu não tenho como usar e fazer publicação, mas, enfim, se existem protocolos de pesquisa para importar e usar isso dentro de um grupo que possa ser mensurado e publicado, eu diria que esse é o primeiro caminho para poder mostrar resultado formal, além do que única e exclusivamente divulgar a existência do que existe lá fora, nem que seja com um pequeno grupo de pacientes para começar. Bem, antes de nós encerrarmos, também quero fazer a minha colocação a respeito, né? Concordo com as palavras do Dr. Carlini, do Dr. Marques e do Dr. Denis. E eu acho que, primeira coisa, precisamos fazer mais movimentos como esse da sociedade em conjunto. Por exemplo, eu não sabia que nós estávamos no país no 4º Simpósio Internacional de Cannabis. Foi uma surpresa grata ser convidada para essa discussão. Para mim foi muito interessante e enriquecedor. Uma outra coisa que o Dr. Denis falou, de fazermos trabalhos nacionais. Difícil se o país não aceita a substância para fazermos pesquisas, mas nada impede de fazermos levantamentos das experiências internacionais, trazer pesquisadores internacionais como o Dr. Mark para nos enriquecer e podermos fazer protocolos nacionais. Então, assim, mas isso é um movimento social, né? Como toda droga que vem de fora. Então, a gente tem que se juntar. Eu estou representando a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e não tenho a menor dúvida que a nossa superintendente não abriria as portas para fazermos essa discussão de uma forma mais ampla, ao menos para a esclerose múltipla. Com certeza, todo o grupo do Dr. Carlini, do Dr. Denis, do Dr. Marques estariam à disposição para usar o nosso espaço. E, finalizando, quero agradecer a brilhante palestra do Dr. Denis, do Dr. Marques, agradecer a presença e a disposição de estar aqui, agradecer a presença e a colocação, né, de todos esses pais, mães, pessoas que sofrem, né, que são a nossa fonte de trabalho e de inspiração, né? Esperamos que a gente possa, daqui para frente, caminhar num crescente, né? Obrigado pela presença de todos e bom almoço.